Boa tarde, meus irmãos. Depois de algum tempo sem estar com vocês, Pastor Rodrigo fazendo outras lives, hoje eu estou aqui para trazer um estudo da Palavra do Pai. Quero falar sobre ensino da administração na multiplicação dos pães. Jesus Cristo nos ensinando sobre a administração na multiplicação dos pães. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, a partir do versículo 35, diz assim: Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: Dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Meus irmãos, está aqui então um dos milagres mais contundentes do Senhor Jesus Cristo. Esse milagre ele é narrado dos 4 evangelhos. E interessante, com exceção dos milagres voltados ao pós-morte, que é a ressurreição de Cristo, com exceção da ressurreição de Cristo, este é o único milagre que é narrado nos 4 evangelhos. E de acordo com o evangelho de João, esse milagre impacta tanto o povo que a partir dele o povo queria fazer de Jesus rei de Israel. Quer dizer, pensando em Jesus como aquele que supre as necessidades físicas. São muitas as lições, mas eu queria pensar aqui sobre lições no campo da administração. Então, nós precisamos lidar com recursos, e principalmente com os recursos de Deus. Nós fazemos o serviço do Senhor. Jesus aqui vai nos ensinar alguns princípios muito importantes, alguns princípios muito interessantes. Então, vamos por partes. Vamos considerar. Em primeiro lugar, precisamos considerar qual é a nossa demanda. Então, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente quer muito que Deus abençoe, que Deus aprove. E Deus não precisa saber os detalhes, porque Ele já conhece todos. Mas nós precisamos ter conhecimento, ter consciência do que realmente está acontecendo. Nós precisamos nos inteirar, tanto para a gente poder tomar decisões sábias, quanto a gente poder orar de forma específica. Aí, em primeiro lugar, vamos tomar conhecimento da demanda. Quantas pessoas precisavam ser alimentadas? Nós conhecemos a resposta. Está aqui no versículo 44. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Então, vamos tomar conhecimento da demanda. Vamos tomar conhecimento de qual é a nossa necessidade. Quantas pessoas precisam ser alimentadas? Algo interessante, que é importante nós sabermos, a Bíblia não conta mulheres e crianças. Não por uma questão de diminuir mulher e criança. É porque eles contavam os homens que estavam em idade de ir para a guerra. Então eram pessoas que estavam aptas a sair para a guerra. Por isso que só contavam os homens a partir dos 20 anos. Então, assim, olhando que os homens eram 5.000, as pesquisas, as estatísticas demográficas dizem que os homens são 1/4 da população. Se eram 5.000 homens e os homens são 1/4, você pega 5.000 e multiplica por 4. Então seria cerca de 20.000 pessoas. Aqui a gente está fazendo uma estimativa. Pode ser, pode não ser. Mas pelo menos 5.000 homens. Aí considere primeiro a demanda. Qual é a sua necessidade? O que você realmente está precisando? Como é que a gente pode dizer? O que você quer realmente fazer? Em primeiro lugar, a gente tem que considerar qual é a nossa demanda. Então eu preciso pensar, olha, eu quero casar? O que eu preciso para casar? Eu quero comprar um carro? O que eu preciso para comprar um carro? Quando a gente olha para o serviço do Senhor,
a gente quer fazer um impacto evangelístico, a gente quer fazer um retiro, a gente quer fazer algo. A gente tem que tomar conhecimento da nossa demanda. O que a gente realmente está precisando. E, meus irmãos, além de saber a demanda, a gente precisa saber quanto que a gente precisaria para suprir a demanda. Vocês vão perceber que o suprimento veio de Deus. Mas em termos humanos, quanto é que eles precisariam para suprir essa demanda? Observe aqui no verso 37. Diz assim: porém ele lhes respondeu: dá-lhes vós mesmo de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pães para lhes dar de comer? Então, para suprir a fome de cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, precisaria de quantos denários? 200. Só para a gente ter uma ideia rapidamente. Um denário é tido como um dia de trabalho. Se um denário é um dia de trabalho, 30 dias de trabalho são 30 denários. Bom, aí a gente vai pensar, 200 denários corresponde a quantos dias de trabalho? 6 vezes 3, 18. Então, 6 meses dariam 180 denários. Seria quase 7 meses de trabalho. Quase 7 meses de trabalho. E isso a gente está falando ininterrupto, sem contar sábado e domingo. Então, a gente vai pensar aqui, se a gente colocasse na nossa realidade, 7 meses de trabalho daria o quê? Cerca de R$ 8.400. Bom, a gente está imaginando da nossa realidade. Tem diversos outros fatores que têm que ser considerados. Mas o ponto essencial, já que você já sabe qual é a demanda, você precisa se perguntar quanto que você precisa para atender a demanda. Bom, já que é R$ 8.400, quanto é que eles tinham para alcançar o valor de R$ 8.400, se fôssemos pensar na moeda de hoje? Já que o que você precisa é fazer um retiro, e o retiro custa tanto, quanto é que você tem para que esse retiro aconteça? Já que você quer comprar um carro, e o carro custa tanto, quanto é que você precisa para que esse carro seja comprado? Aí nós estamos considerando aquilo que nós precisamos e quanto que qual é a nossa demanda e quanto que a gente precisaria para atender a demanda. Olha os princípios de administração. Mas então, vem o outro ponto aqui, que é para a gente também saber com quanto que a gente conta. Com quanto que a gente conta para que essa demanda seja realmente atingida. Diz aqui no versículo 41, no finalzinho, né? Desculpem. Sim, versículo 38, diz assim: e ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. Sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Percebe que foi Jesus que perguntou: quantos pães tendes? E de ver. Percebe que foi o próprio Jesus que falou assim: olha, você precisa saber quanto que você tem? Meus irmãos, o Senhor, ele trabalha a partir do seu poder. Mas o poder de Deus não nos isenta de responsabilidade. O poder de Deus não nos isenta de consciência. Teve uma outra situação no Velho Testamento, quando uma viúva chega até Eliseu e fala que seus filhos iam ser levados escravos, se ela não pagasse a dívida. Aí Eliseu fala: o que você tem dentro de casa? Eliseu pergunta: olha, com o que você pode contar? Aí, meu irmão, o que a gente vai entender? Deus, ele não precisa de nada nosso, mas ele quer trabalhar a partir do nosso bolso. Deus não precisa de nada nosso, mas Deus quer trabalhar a partir de nós. Então a gente precisa pensar com quanto é que a gente conta. Algo aqui para a gente entender, e entender muito bem, é que quando fala 5 pães e 2 peixes, não é que fosse algo que realmente fosse relevante. Se você observar a passagem paralela, lá em João capítulo 6, vai trazer 3 informações importantes. Primeiro, é que foi um menino. Então, um menino. Segundo, é que os pães são de cevada. Para a gente é importante entender a diferença, porque o trigo ele tem um valor maior do que a cevada. Então, quando fala pão de cevada, é para mostrar que era um menino simples, com recursos simples. Então, era um menino com pães de cevada, e lá em João fala que eram 2 peixinhos. Então, não eram 2 tucunarés, não. Eram 2 piabas. Eram 2 peixes pequenos. O Senhor manda a gente avaliar quanto que a gente tem, primeiro por uma questão de responsabilidade.
Segundo, para que nós venhamos a perceber que de nós mesmos, o que nós temos não vai ajudar em nada. Então o Senhor quer nos levar a perceber que de nós mesmos, o que nós temos não vai ajudar em nada. Por que isso, meus irmãos? Primeiro, porque o Senhor quer manifestar a sua glória. O Senhor quer manifestar a sua glória. Ele quer que nós percebamos que tudo vem dele, nada vem de nós. Não é pelo nosso bolso, não é pela nossa força, não é pelos nossos recursos. Primeiro, porque o Senhor quer manifestar a sua glória. Segundo, porque o Senhor mostra que ele quer trabalhar a partir da simplicidade. E isso é algo que nós mais e mais precisamos entender. O Senhor quer trabalhar a partir da simplicidade. Meus irmãos, já que Deus quer manifestar a sua glória, ele vai manifestar a sua glória a partir da simplicidade. Às vezes a igreja ela tem um projeto, e nesse projeto precisa de recursos. E aí os irmãos ficam imaginando que vai se levantar alguém bem abastado, vai se levantar alguém com bastante recurso, e esse alguém vai financiar a obra. Ora, Deus não está impedido de fazer assim. Mas convenhamos que em termos humanos, se alguém se levanta e custeia a obra, a glória fica dividida com essa pessoa, em termos humanos. Alguém olha e fala assim, não, aconteceu porque lá tem o irmão fulano de tal, e esse irmão fulano de tal tem dinheiro. Então, o Senhor trabalha a partir da simplicidade para nós entendermos que não dependeu do irmão fulano de tal. O Senhor, então, na maior parte das vezes, vai ser aquele povo simples, aquele povo com dificuldade, e Deus vai usar a simplicidade e a dificuldade desse povo para manifestar a sua glória. E sabe uma terceira razão pela qual ele nos manda levantarmos os nossos recursos? Para nos desafiar a fé. Para nos mostrar que o que nós precisamos mesmo é confiar. É confiar que Deus vai nos usar, que Deus vai suprir, que Deus vai fazer abundar. Meus irmãos, o pastor Gerson Rocha, saudoso pastor, Deus se agradou de usá-lo de uma maneira especial, e na sua época ele desafiava a igreja a fazer campanhas, e uma das frases que ele usava, ele dizia assim: Deus não trabalha nem com o rico e nem com o pobre. Deus trabalha com o fiel. Deus vai escolher usar não é o rico e não é o pobre. Deus vai escolher usar o fiel. É aquela fidelidade. Esse menino aqui, quando ele pegou aqueles 5 pãezinhos, aqueles 2 peixinhos, e ele levou aos discípulos, os próprios discípulos, eles assim, sem querer serem maledicentes, mas os próprios discípulos disseram, o que é isso para tanta gente? Os discípulos não levaram em conta, mas Deus se agradou em usar a fé desse menino, em usar a disposição desse menino, do pouco que tinha, dedicar ao Senhor. Meus irmãos, o que nós temos não é muito, mas o pouco que nós temos, coloquemos diante do Senhor. Nós veremos como é que Deus se agrada em usar o anônimo e agrada de usar a simplicidade. Vamos pensar nos anônimos? Eis aqui esse menino. No seu anonimato, 5.000 pessoas foram alimentadas. Vamos pensar em outros anônimos? A Bíblia fala daquela viúva pobre, onde muitas pessoas davam sacos de moeda e ela deu apenas 2 moedinhas. Ela, no seu anonimato, Jesus falou que ela tinha dado mais do que todos os outros. O Senhor se agrada em usar o anônimo. E o anônimo na sua simplicidade. Vamos ver quantas pessoas simples que o Senhor usou. Tinha um gigante afrontando todo Israel, guerreiros sendo afrontados, Saul sendo afrontado. Aí chega um menino, um adolescente, se a gente fosse usar a expressão de hoje, e esse menino chega com um cajado, com uma funda na sua mão. E foi esse menino que Deus usou para que o gigante caísse e o Senhor fosse glorificado, para que Israel vencesse. Lembremos disso. O Senhor nos manda levantar os nossos recursos para que nós percebamos que nada vem de nós, tudo vem dele. Ele se agrada em manifestar a sua glória e não divide essa glória com ninguém. Ele trabalha com anonimato, ele trabalha com a simplicidade. E assim, ele nos desafia à fé. E aí, meus irmãos, qual é o fator diferencial que a gente precisa entender? E guarda isso no coração. A grande questão não é a demanda. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. A grande questão não é o custo para suprir isso, 200 denários.
A grande questão não é a minha falta de recursos. 5 pães de cevada e 2 peixinhos. A grande questão não é essa. A grande questão é qual a direção do Senhor. Qual a direção que o Senhor tem para a situação? Observe o verso 36. Os discípulos dizem: despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Meus irmãos, a questão é essa. Podem ser 5.000 homens. Pode ser 200 denários. Eu posso ter apenas 5 pães e 2 peixinhos. A questão não está na dificuldade. A questão está qual a direção de Deus. Porque se Deus mandou, sejam quantos homens forem. Sejam quantos denários forem. Seja o recurso ou a falta de recurso que eu tiver. Se Deus mandou, faz. Se Deus mandou, vai. Porque Deus mandando, ele levanta os recursos. Aqui é um passo de fé. É um passo de obediência. É um passo de convicção. A obra de Deus, feita na vontade de Deus, vai ter o suprimento de Deus. Meu irmão, creia nisso. A obra de Deus, sob a direção de Deus, vai ter o suprimento de Deus. Se você estiver no centro da vontade de Deus, se você estiver obedecendo, Deus vai suprir. Ele é fiel. Ele é fiel. Louvado seja o Senhor. A grande questão não está nas dificuldades. Não está nas facilidades. Não está nos recursos ou nas faltas de recursos. A grande questão está na direção de Deus. O que Deus mandou? Os discípulos foram pelo caminho lógico, pelo caminho mais fácil. Mas entendamos, nem sempre o caminho lógico, nem sempre o caminho mais fácil vai ser o caminho de Deus. Os discípulos disseram: olha, manda eles embora e cada um passa pelos campos. Cada um aí se vira, dá o seu jeito e compra o seu pão. Mas Jesus está dizendo: não, a minha direção não é essa. A minha direção é: dai-lhes vós mesmos de comer. Meu irmão, qual é a direção de Deus para a sua vida? Qual é a ordem do Senhor? Se a ordem do Senhor é faça, não titubeie. Não fica olhando para as dificuldades. Não fica olhando para as lutas. Disponha-se a fazer. Disponha-se a obedecer. Dê um passo de fé. O Senhor, ele há de honrar a sua fidelidade, ele há de honrar a sua obediência. Vamos imaginar situações assim? A Bíblia diz que um dia Pedro chega a Jerusalém e o pessoal vai cobrar imposto dele. Vai cobrar imposto dele e fala assim: e o seu mestre não vai pagar imposto também não? Aí Pedro chega todo acanhado, todo constrangido a Jesus. Antes de entrar no assunto, Jesus fala: olha Pedro, você faz o seguinte, você vai lá no rio, você joga a sua vara, e o primeiro peixe que você pescar, você abre a boca desse peixe. Lá vai ter 2 moedas, você paga o seu imposto e paga o meu também. Meus irmãos, olha o suprimento de Deus. Ele não mandou jogar rede. Jogando rede, poderia pegar vários peixes. E aí, na loteria, um dos peixes poderia ter uma moeda na boca. Não, Jesus mandou jogar a vara. É para pegar apenas um peixe. E Jesus não falou assim: vai pescando. Tenta o primeiro, tenta o segundo. Em algum momento, um dos peixes vai ter moeda. Não, não foi assim que Jesus falou. Joga a vara e o primeiro peixe, é o primeiro, vai ter 2 moedas. Vai pagar o seu imposto e o meu também. O que a gente percebe? O Senhor no controle de tudo. O Senhor na direção de tudo. O Senhor já tem a resposta antes de nós termos a pergunta. O Senhor já tem o suprimento antes de nós termos a carência. O Senhor já tem a solução antes de nós termos o problema. Meus irmãos, criemos nisso. Confiemos nisso. Quando Deus diz: dá-lhes voz de comer, Deus está dizendo: olha, eu sei que vocês não têm. Eu sei que os recursos são poucos. Eu sei que a demanda é alta. Mas olha, confia que eu também sei dar a solução. Eu já tenho a solução para o problema. Meu irmão, creia nisso. Deus já tem a solução para o seu problema. Tão somente confie. Tão somente dependa. Tão somente se esforce para estar no centro da vontade de Deus. Aí, meus irmãos, caminhando. O que o texto diz? O texto diz que todos eles comeram e se fartaram. Observe aqui, versículo 42. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. O que a gente aprende?
os recursos de Deus são abundantes e ilimitados. Os recursos de Deus são abundantes e são ilimitados. Veja, no caso de Pedro com a moeda, pescando peixe, tinha moeda para pagar o imposto dele e o imposto de Jesus. Então foi suficiente. Neste caso, foi além da suficiência. Tanto comeram, quanto se fartaram e sobrou. Meus irmãos, o que a gente percebe? Que com o Senhor não tem conta-gotas. Com o Senhor não fica na deficiência. Com o Senhor nós não ficamos no vermelho. Com o Senhor há suprimento total e suprimento abundante. O Senhor tem recursos abundantes, meus irmãos, ilimitados. A Bíblia diz que Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Infinitamente mais. Meus irmãos, olha, o Senhor nos surpreende. O Senhor nos encanta. O Senhor mostra coisas que a gente fica estupefado. Jacó, ele teve a notícia de que seu filho José tinha desaparecido. E então chegam até ele com as vestes de José manchadas de sangue. Imediatamente Jacó, ele interpreta, ele deduz que José foi morto por algum animal. E aí Jacó, ele fica em luto muito tempo. Muito tempo. Ele fala que as suas cãs desceriam com lágrimas à sepultura. Acontece aquilo que a gente sabe. No futuro, José se manifesta vivo. E Jacó, antes de morrer, vai abençoar José. E no que vai abençoar José, olha para os filhos de José. E Jacó diz assim: José, eu imaginava que eu nunca mais veria o seu rosto. Mas Deus fez não apenas eu ver o seu rosto, me fez ver o rosto dos seus filhos. Não é só que eu pude voltar a ver José, eu pude ver também os filhos de José. Percebe Deus fazendo infinitamente mais? Comeram, se fartaram. Deus tem recursos abundantes e recursos ilimitados. Sobrou e sobrou muito. Tem uma passagem que fala que eles recolheram para si 12 cestos cheios, é o que diz no verso 43. 12 cestos cheios. Oh, meus irmãos, que Deus maravilhoso, que Deus tremendo. Mas então, vem a última lição, e aqui eu queria que nós pensássemos nesse princípio final. O texto está dizendo que eles guardaram o que sobejou. E quem mandou guardar foi Jesus Cristo. Numa passagem paralela, Jesus fala: guardai aquilo que sobejou. O que a gente vai aprender com isso daqui, meus irmãos? Veja bem, nós temos uma tendência que é natural, ou talvez seja do brasileiro. Quando a gente não sabe quanto custou, a gente não valoriza. Pensa bem nisso. Quando a gente não sabe quanto custou, a gente não valoriza. Tem uma frase que diz assim: cachorro de muito dono passa fome. O que isso daí quer dizer? Vamos imaginar aqui o serviço público no Brasil, sem querer criticar. Mas como é o Estado que está custeando, percebe que a tendência das pessoas é não valorizar? Escolas públicas geralmente são pichadas. Pinta a parede no mês, no outro mês já está tudo sujo. Escolas públicas, como é que é? Compra de repente lá aquele maquinário, o computador, o notebook, o multimídia, e pouco tempo depois já está quebrado, já está danificado. A tendência da gente é essa. Quando a gente não sabe quanto custa, a gente não valoriza. Tem uma frase na nossa região que se chama assim: é igual carro de prefeitura. O que quer dizer? Que o carro é novo, mas já é todo estragado. Por que é novo? Porque a prefeitura tem condições de comprar novo. Mas por que é estragado? Porque as pessoas que usam, já que não saiu do bolso delas, então elas acabam usando de qualquer jeito. Jesus aqui está nos ensinando o seguinte: Jesus está nos ensinando que ainda que os recursos sejam abundantes, que os recursos sejam ilimitados, mesmo assim eles não devem ser desperdiçados. Guarda isso no coração. Os recursos são abundantes e limitados, mas nem por isso devem ser desperdiçados. Nós precisamos trazer isso para o reino de Deus. Então a igreja local, ela tem a sua receita por meio de dízimos e de ofertas. Então, graças a Deus, o Senhor tem suprido.
E às vezes as pessoas acham que porque a igreja tem um dinheiro em caixa, tem que usar para isso, tem que usar para aquilo, tem que usar para aquilo outro. Meus irmãos, a igreja não deve constituir patrimônio físico na terra. Mas nem por isso deve usar os recursos que Deus tem trazido de maneira irresponsável. Nem por isso tem que usar de qualquer jeito. Jesus mandou guardar os pães que sobraram. Os recursos são abundantes, os recursos são ilimitados, mas nem por isso esses recursos devem ser desperdiçados. Tem uma frase que diz assim: quando não se tem dono, então não se tem zelo. Se não tem dono, então não tem zelo. Olha, no reino de Deus não pode ser assim. Nós precisamos zelar das coisas de Deus. Então, meus irmãos, como é que a gente deve lidar com as coisas que o Senhor tem colocado na nossa mão? De repente eu chego na igreja e eu vejo a luz acesa. Se não tem ninguém usando, eu apago. De repente eu chego no banheiro e eu vejo a torneira pingando. Ora, eu fecho. Meus irmãos, nós precisamos zelar das coisas de Deus. Precisamos zelar das coisas que o Senhor tem colocado na nossa mão. Precisamos ser cuidadosos com isso. O texto aqui está nos ensinando que nessa administração pública, nós precisamos ser fiéis ministros, ser responsáveis, guardar aquilo que sobejou. Já foi dito por alguém que quem guarda, sempre tem. Quem guarda, sempre tem. Eu me lembro quando menino, eu ia tomar banho, e menino geralmente fica muito tempo no banheiro, e meu pai, minha mãe reclamavam: filho, está gastando muita energia. Filho, está gastando muita energia. Filho, está gastando muita água. Quando eu era menino, eu não levava muito em conta o que eles diziam. Eu até achava que era implicância deles, pegando no pé da gente. Porque eu, quando menino, eu não pagava conta de luz. Quando menino, eu não pagava conta de água. Eu sabia que o recurso era abundante, eu sabia que o recurso era ilimitado, mas eu não sabia quanto custava. Aí me tornei homem e comecei a pagar as contas de casa. E hoje eu consigo entender por que meu pai pegava no meu pé para o meu banho ser mais rápido. Porque realmente a energia é cara, a água é cara. Meus irmãos, o que a gente vai aprendendo aqui? Que o Senhor, ele tem recursos abundantes. O Senhor tem recursos ilimitados. Ninguém precisa passar privação na presença do Senhor. Mas o Senhor nos responsabiliza. Ele nos faz responsáveis, precisamos entender a demanda, precisamos entender os custos, precisamos avaliar quanto que nós temos, precisamos confiar no Senhor debaixo da sua vontade e nós precisamos ser cuidadosos com aquilo que o Senhor tem nos dado. Guardai aquilo que sobrou. Precisamos ser zelosos com isso. Meus irmãos, que esse ensino aqui seja um ensino prático, seja um ensino que inspire sabedoria no seu coração e que de alguma forma Deus use para que mais e mais você confie nos recursos abundantes e ilimitados do Senhor. Louvado seja o seu nome. Um carinhoso abraço, que Deus abençoe a sua vida. Até mais.